Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui, comentando mais uma lição. Desta feita, a lição de número 6, que estaremos trabalhando no próximo domingo, querendo Deus. Estaremos falando sobre o avivamento no ministério de Pedro. Nesta lição eu quero ressaltar que eu estarei trazendo algumas curiosidades relacionado a alguns episódios que acontecem na vida de Pedro, Como a gente tem sempre falado, o nosso objetivo é trazer um suporte para professores de escola bíblica dominical e também alunos, Mas o alvo principal seria trazer um suporte. Então eu estarei trabalhando algumas questões que, ao estar lendo o texto, você pode se deparar com algumas indagações. Então vou estar trazendo algumas curiosidades dentro do contexto teológico na vida do apóstolo Pedro antes da sua conversão, ou melhor dizendo, antes dele ser batizado com o Espírito Santo e também depois do batismo. Estaremos comentando algumas coisas e fique conosco até o final para que você possa estar acompanhando com a gente sobre essas questões aí. Então estaremos falando sobre o ministério de apóstolo Pedro. E nós temos aqui o textual, que é conhecido de todo mundo, que lá no Pentecostes ele se levanta, e faz aquele grande sermão, onde 3.000 almas aproximadamente se converte. E nós vamos estar trabalhando a vida do crente, pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Ou seja, a vida do cristão, pode ser comparada segundo nossa verdade prática, sobre a vida antes e depois que ele é avivado, A diferença que há entre um crente que não é avivado e um cristão que recebe um grande avivamento, Estaremos trabalhando essas questões aí. A nossa introdução. Nessa lição estaremos estudando sobre os episódios do apóstolo Pedro, considerado como uma das colunas da igreja. Veremos como o seu viver foi transformado pelo batismo com o Espírito Santo. Veremos como ele se transformou de um homem medroso e sem fé a um grande pregador com coragem e muita demonstração de fé. Então a gente vai ver aqui que o apóstolo Pedro, antes dele ser batizado com o Espírito Santo, ele era uma pessoa, após o batismo, ele se transformou numa pessoa totalmente diferente, corajosa, que teve coragem de expor o evangelho diante de autoridades que outrora ele tinha medo, E então a gente vai ver como que o Espírito Santo deu para ele essa força. E a gente vai estar trabalhando exatamente sobre a vida deste grande apóstolo do Senhor nos dois períodos da sua vida, antes da ressurreição, e após o batismo com o Espírito Santo, que é o momento em que eles ficam em Jerusalém até do alto revestido de poder, como nós conhecemos o nosso texto básico, que é o texto de Atos capítulo 2. Eu coloquei duas introduções, porque, como eu já tenho dito, a introdução é o meu comentário. A gente lê a lição, estuda a lição, e ali a gente tem os comentários em cima do que já está ali, porque o objetivo meu não é ensinar o professor a estar lecionando, mas é dar um suporte. Então, não precisa, eu entendo que eu não preciso ficar lendo a lição como ela está escrita, porque o aluno e o professor já têm ela em mãos. Então, a gente traz um comentário dentro dos tópicos. A única coisa que eu pego da lição é os tópicos, para que nós não percamos, a sequência do comentário. Então, eu vou estar mostrando aqui, como eu já falei, alguns fatos relacionados à história do ministério. Desde o ministério com Cristo e a sua vida após a Assunção, a sua atuação na igreja primitiva e sua morte por martírio. Falaremos também sobre os dois principais sermões de Pedro. Então, a gente vai trabalhar tudo isso aqui dentro do nosso estudo sequencial. Estaremos falando sobre esses episódios aqui e trazendo, igual eu falei, algumas curiosidades dentro de alguns textos que estaremos lendo aqui. Então nós temos aqui o Pedro antes do Pentecostes. Ou seja, as duas atitudes de Pedro. Nós temos aqui uma situação em que Jesus pergunta: o que dizem o filho dos homens que eu sou? E muitos falaram, um diz que tu és Elias, outro diz que tu és Jeremias, outro diz que tu és um dos profetas. E Pedro, revelado, falou, tu és o Filho de Deus, o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E Jesus fala com ele: olha, Pedro, não foi a carne e não o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu é que te revelou isso. Logo em seguida, Jesus fala que ele iria para Jerusalém e lá seria entregue na mão das autoridades. Então Pedro, né, numa atitude impensada, ele fala para Jesus se esconder em Jerusalém, não ir para Jerusalém, se esconder, e Jesus chama ele de diabo, né? Chama: para trás de mim, Satanás. Olha que coisa antagônica, né? De um lado nós vemos no mesmo texto Jesus falando que Deus revelou para ele, e em seguida o diabo entra e faz também a sua arruaça ali com Pedro. Então a gente vê que mesmo Deus atuando na vida de um homem de Deus, existe a possibilidade de, em frações de segundo, ele dar brecha e Satanás também falar no coração dele. Então nós temos que ter essa vigilância para estarmos na presença de Deus e sempre vigiando, porque o inimigo ele não perde a oportunidade para tentar nos tirar daquilo que é interessante. Olha, é uma grande honra você ouvir do próprio Filho de Deus que foi Deus que revelou. O diabo chega e tenta atrapalhar, e aquele mesmo homem que foi revelado por Deus é chamado logo em seguida de Satanás, né, por causa da intenção, da atitude de Satanás na vida dele. Não está dizendo que Pedro era o Satanás, mas que naquele momento ele foi usado pelo diabo, né, talvez até inconscientemente, né, no momento de carne, de fraqueza, para pedir que Jesus se escondesse. Na verdade, tentando proteger Jesus daquilo que Jesus veio para fazer, que seria morrer na cruz. Então nós temos aqui: Pedro nega Jesus 3 vezes. Na noite que Jesus seria traído, seria preso, melhor dizendo, ele falou que todos se escandalizariam nele. E Pedro disse que, ainda que todos escandalizassem, ele jamais faria isso. Ao que Jesus lhe respondeu: antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Então observa que ele fala para Jesus: eu não vou te trair, eu não vou escandalizar em você. Pode ser que todos façam isso, menos eu. E Jesus fala com ele: Pedro, antes que o galo cante esta noite, 3 vezes tu me negarás. Olha que coisa importante. A gente precisa ter muito cuidado quando declararmos a nossa fé. Temos convicção que estamos falando não com as emoções, mas com o nosso viver espiritual, com a nossa vida. Porque Pedro ficou tão emocionado, ficou tão empolgado, que ele falou que não escandalizaria. E Jesus falou assim: pois esta noite você vai fazer isso. Então, mesmo ele tendo declarado aquilo ali, né, no momento de tranquilidade, de paz, a gente costuma fazer muitas declarações a Deus. Agora, na hora do confronto, é que essas declarações vão fazer diferença em nossa vida. Será que realmente eu estou disposto a não me escandalizar em Cristo, a caminhar com Ele na bonança e na dificuldade, a estar com Ele na dificuldade, igual Paulo fala que sabia estar em alegria, em bonança, em dificuldade, na necessidade, mas nunca arredar o pé? Uma coisa é eu dizer com os lábios, outra coisa é eu fazer isso na prática. Então a gente precisa ter esse cuidado, para que não venhamos declarar algo que seja só emocional, que seja só das nossas emoções e não diretamente do nosso coração. Talvez seja até o nosso desejo, mas não temos certeza do que vai acontecer. Diante do confronto, seremos revelados quem realmente somos. Então nós temos aqui Pedro falando, e Jesus fala assim: pois tu vai me negar 3 vezes antes que o galo cante, né? 3 vezes me negarás. E eu vou falar sobre esses 2 fatos aqui, o canto do galo e o negar 3 vezes. Por que eu vou trabalhar isso aqui? Porque existem alguns comentários teológicos, e talvez você pode dizer assim: ah, mas isso não é importante para a lição. Tudo bem, em tese não. Você vai estar aplicando a lição, estudando a lição, pegando a parte aplicativa, né? Aquela aplicação da lição. Mas supondo que você está lendo o texto e os seus olhos ficam atentos, né, para essa questão do cantar do galo, né? Ou a questão de negar 3 vezes, né? Supondo que você está ali lendo a Bíblia e você depara com um aluno na sua classe que pergunta: esse cantar do galo, como que funciona? Então a gente vai ter que trabalhar isso aí, né? Um suporte, né? Se eu estiver lecionando, ninguém perguntar, eu nem preciso tocar no assunto, mas é um suporte para que nós possamos estar preparados para qualquer indagação que vier, né? E também é importante que a gente vai agregando conhecimentos, né? É muito importante quando o aluno pergunta para o professor e ele responde com convicção, né? Isso dá uma confiança, dá uma credibilidade para o aluno de que realmente ele tem um mestre que está ali dando a aula para ele.
nós vamos falar sobre essas questões aqui. A primeira coisa é sobre o canto do galo, né? É um assunto um pouco polêmico, por quê? Porque a nossa palavra, a nossa Bíblia, ela fala de um galo que cantou, né, antes que Pedro negasse Jesus 3 vezes, né? Marcos fala que na segunda vez que o galo canta, né? E aí existe aquela questão, mas será um galo, né? Aí a gente vai estudar um pouquinho sobre a cultura, sobre as tradições hebraicas para entender se realmente foi um galo que cantou, né? Então, o que significa cantar do galo? A palavra, o cantar do galo, ou galicínio, é um termo latim para uma trombeta, que ela recebeu esse apelido por causa do horário que ela cantava, né? Porque ela era tocada, às 3 horas da manhã, provavelmente. Aí a nossa tradução diz cantar do galo, né? Na Bíblia grega também fala cantar do galo. Mas a gente tem uns problemas, né, que a gente precisa analisar antes de nós afirmarmos, né, o que está escrito ali. Isso não altera o texto em nada, é só estudando, porque se alguém perguntar, ou quem sabe a gente mesmo que tem uma curiosidade, entender um pouco sobre isso. A Misnar, que é o comentário do Talmud, né, o Talmud ele é dividido em Misná e Gemara, né? Então a primeira parte, lá diz que não é permitido criar galos em Jerusalém por causa das coisas sagradas. Nem os sacerdotes podem criá-los em qualquer lugar na terra de Israel. Então, primeira coisa, não era comum criação de galinhas em Israel. Primeiro ponto. Se não era comum, como surge no cenário um galo? Segundo ponto, principalmente nas regiões aonde Jesus estava sendo julgado, que seria o Sinédrio e a casa do sumo sacerdote. Se era proibido criar galinhas em Israel, muito menos naquela região. Então, como que esse galo aparece do nada e canta quando Pedro nega Jesus? Pois bem, a gente vai olhar isso aí dentro do texto bíblico e entender o que realmente aconteceu ali. Se realmente é um galo que cantou ou se foi essa trombeta conhecida como galicínio, uma trombeta romana que era tocada na troca de plantão às 3 horas da manhã. Vamos olhar isso aí então. Então nós temos aqui, primeira coisa que é importante observar, que o Jesus, quando ele fala sobre o período, as vigílias da noite, ele divide a vigília da noite em tarde, meia-noite, cantar do galo e manhã. Então nós temos 4 períodos. A tarde seria de 6 às 9. Seria aquele horário a primeira parte da vigília da noite. A outra seria de 9 à meia-noite, meia-noite às 3 e 3 às 6. Então, são 4 períodos. 9 às 3, de 6 às 9, 9 à meia-noite, meia-noite às 3 e de 3 às 6. Então, o cantar do galo seria na terceira vigília, né, da noite, considerando o período ali. Seria aproximadamente às 3 horas da manhã. Nesse período, existia um toque de trombeta para a troca de plantão da guarda romana, que ficava na Torre de Antônia. A Torre de Antônia era uma torre que foi construída no extremo oriente do templo, e ela tinha uma galeria que dava acesso ao templo. Essa torre, o guarda ficava ali, e quando tocava, toda Jerusalém ouvia o toque dessa trombeta, né? Então lá ficava uma guarda, que a gente chamava de uma guarda romana, que foi construída pelo rei Herodes. Essa torre não existia no tempo de Zorobabel, mas no tempo de Herodes ele construiu essa torre. Ali ficava, então, o guarda que tocava a trombeta às 3 da manhã para a troca de turnos, né? Porque o povo de Israel, eles dividia o dia em 12 períodos e a noite em 4. A noite era chamada vigílias e o dia contava de primeira, segunda, terceira, quarta até a 10ª hora, né? Então, a gente precisa entender um pouco isso. E quando Jesus fala isso, ele fala assim: cuidar para que o dono da casa, comparando a volta dele, não venha à tarde, primeira vigília, à meia-noite, segunda vigília, ou ao cantar do galo, terceira vigília, ou na manhã, a última vigília. Então, por esse texto, dá para entender que o galo ali está fazendo parte de um relógio, e não de um galo literalmente. Então, o cantar do galo, ele está comparando ali, né? Por esse texto, se entende que seria algo semelhante, porque é muito estranho nós dividimos a noite em 4 vigílias e afirmar que o galo vai cantar exatamente às 3 da manhã, né? Nós temos aqui
à tarde, meia-noite, ao cantar do galo e de manhã, né? O galo pode cantar qualquer hora da noite, né? Então, entende-se que ali seria realmente um cronômetro de horas, né? Começando de 6 horas até 6 da manhã. Tudo bem, beleza, até aí, tranquilo. Observa, segundo dados históricos, os romanos usavam uma trombeta para troca de plantão, troca de turno. Essa trombeta se chamava galicínio, que em latim significa canto do galo. Provavelmente era a trombeta que o texto se refere. Por que eu falo provavelmente? Porque existem pessoas que vai ler a Bíblia, vai ler cantar do galo e vai insistir que é galo, né? Independente do contexto ou não, vai insistir. Não tem problema, isso não fere o texto. O que está em voga ali é a traição, né? A traição é o negar, né? Isso é o que está em voga. Então, independente do que está em volta ali, isso não fere o texto, mas você vai encontrar problemas se você tentar provar que existe um galo em Jerusalém, no local onde não se podia criar galinhas, né? Então, por que Jesus falou isso? Ele pode estar se referindo exatamente a esse cantar do galo, porque ele fala isso em outra referência. Não tem nada a ver com a negação de Pedro, ele fala à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo e amanhã. 4 períodos, né? Então esse é um dos pontos, né? Você está lendo o texto, passou por essa passagem lá, alguém pode perguntar assim, né? Você é um professor de escola dominical, alguém pergunta assim, professor, esse galo aí, como é que ele era? Esse galo estava lá, surgiu do nada, apareceu lá no meio do pátio, tinha um galinheiro lá próximo, aí você vai poder ter uma explicação dentro desse contexto aí. Ou do contrário, se você quiser admitir que é um galo também, isso não altera o texto em nada, né? Mas como nós trabalhamos mais o contexto teológico, a gente vai trabalhar isso aí. Outra coisa importante aqui, você já ouviu pregadores dizer que Pedro negou Jesus 3 vezes, e depois da ressurreição, Jesus pergunta para ele 3 vezes, se tu me amas. Aí você diz assim, Pedro negou 3 vezes, então eu vou fazer ele confessar 3 vezes. Eu já vi pregadores afirmarem isso. Só que quando você vai ler o texto, não foi isso que aconteceu. Vamos entender então o que aconteceu de verdade. Jesus obrigou Pedro a negar 3 vezes? Ou será que o contexto é outro? Essa será uma pergunta a qual nós vamos tentar responder. Beleza? Nesse ponto aqui é importante entender que não há nenhuma relação entre negar 3 vezes e confessar, né? Confessar 3 vezes que negou. Porém, ao analisar o texto, você vai entender isso. Na passagem, Cristo pergunta 3 vezes se Pedro o amava. Veremos a resposta de acordo com o original grego, a Bíblia grega, né? Você pega um interlinear ou a própria Bíblia em grego, você vai constatar isso que eu estou dizendo aqui, né? Porque nós temos a nossa Bíblia em português, mas precisamos entender que a nossa Bíblia ela é uma tradução do grego, né, do original. Então, algumas palavras elas foram, né, meio que substituídas por não haver palavras no nosso português que corresponde ao grego. Então, vamos trabalhar aqui algumas coisas aqui. A primeira coisa aqui, quando Jesus pergunta, ele faz a pergunta da seguinte maneira. Ele fala assim, Simão e Aronan, ágape mim? O que ele está perguntando? Simão, filho de João, amas a mim? Ele pergunta isso para Pedro. Pedro responde 3 vezes. Ele fala, nai kiro, su oidok ot filo. O que ele falou aqui? Senhor, tu sabes que eu te amo. Só que observa um ponto importante. Observa. A palavra que aparece na pergunta de Jesus é a palavra ágape. Ágape é o amor de Deus incondicional. Pedro responde para Jesus a palavra filho, que é o amor de amigo. Porque no grego existem 4 palavras para amor. O ágape, o estorgos, o filo e o eros. Né? O ágape é o amor de Deus, o estorgos, amor entre irmãos, o filo, amor de amigos, e o eros, amor entre homem e mulher. O amor, né, entre o homem e a mulher, um amor erótico, de onde vem a palavra erótico. Então, no grego nós temos 4 palavras. No nosso português, não. No nosso português, o nosso amor, ele vai ser traduzido de acordo com o contexto da frase. Então eu posso estar falando amor de Deus, amor de um homem para uma mulher, amor ao amigo, mas a palavra amor é uma só. No grego separam essas palavras. Então aqui que está a questão. Na terceira vez, então, quando Jesus pergunta para ele 3 vezes a mesma pergunta, ele responde
pergunta para ele 2 vezes, né? Ele responde filo. Aí Jesus então faz o seguinte, o que é que ele faz? Na 3ª vez, então, Jesus pergunta para ele. Ele fala, Simão, Yahonon, fileis-me? Amas a mim? Já é o filos no plural. Amas a mim mais do que estes? Amas a mim? Então observa que a primeira pergunta de Jesus foi HP. Pedro respondeu 2 vezes filo. Jesus estava perguntando para ele assim, tu me amas como Deus incondicionalmente, a ponto de entregar a vida por mim? Ele não, te amo como amigo. É importante observar que na cultura hebraica, o amor ao amigo era muito mais forte do que o amor ao irmão e do que até muitas vezes a esposa. Observa que Ló, para proteger as filhas, para proteger os anjos, ele entregou até as filhas. Então, às vezes, na cultura hebraica, o amor ao próximo, né, o amigo, era mais forte do que o amor ao irmão e do que até a própria esposa em alguns casos. Então, é importante lembrar isso na cultura hebraica, o amor filho é o segundo mais forte, é o amor mais forte. Para nós, não. Para nós, na verdade, ele estaria em último lugar, né? Então, nós temos aqui, aí, quando ele pergunta, aí Pedro responde de novo, sim, eu te amo com amor, filhos. Aí, então, e Jesus nas 3 respostas fala assim, então cuida das minhas ovelhas, né? Apacenta meus cordeirinhos. Então, quando você pega o texto, não foi pelo motivo de ter negado 3 vezes, sim por Pedro não afirmar o amor ágape, e sim o amor filos. Ou seja, por que Jesus insistiu? Porque as perguntas que Jesus estava fazendo para Pedro não estavam sendo respondidas na íntegra, como Jesus perguntou. Por isso, então, Jesus insistiu. Amas a mim, Pedro, com o amor de Deus? Filho, Senhor, amo com o amor de amigo. Amas a mim, Pedro, com o amor de Deus? Então, quando você pega o original, você consegue detectar isso. Pega uma Bíblia grega que você vai confirmar isso que eu estou dizendo, né? Então, nessa passagem, aparece ágape, incondicional 2 vezes, mas filos aparece, ou filia, 4 vezes. 3 na resposta de Pedro e na 3ª pergunta de Jesus. Aparece esse texto. Então, você já deve ter ouvido, volta a falar, de alguns pregadores dizer assim, Pedro negou Jesus 3 vezes. Então, ele vai ter que, agora eu vou fazer ele confessar 3 vezes. Não está relacionado o texto. Só para efeito de conhecimento. Não está relacionado. Nós temos ali uma situação totalmente atípica, diferente, melhor dizendo, do que esse fato dele confessar. Aí nós temos mais algumas coisas, né? Como eu falei, nós estaremos trabalhando muita coisa voltada para isso aí. Tudo isso que eu estou trazendo não é para você, se você tiver condição de aplicar na classe, beleza, ótimo. Mas se você achar que está complicado, é só uma maneira de você ter um suporte. É muito bom quando o aluno pergunta para a gente um assunto, e por mais que você não tenha uma resposta concreta, você consegue dar uma direção, uma luz, e ele percebe, o professor pelo menos sabe o que eu estou dizendo. É complicado quando o aluno na classe pergunta e o professor nem sabe o que o aluno está dizendo. Né? Isso dá uma certa insegurança para o aluno. Né? Eu já vi alunos dizer que não vai nem voltar na classe com aquele fulano de tal. Né? Isso é muito perigoso. Pedro após o Pentecoste. Agora nós trabalhamos então os 2 fatos, né, relacionados antes do Pentecoste. Agora vamos falar após o batismo. Após o batismo, Pedro se tornou um novo homem, cheio de poder, ousadia para pregar o evangelho. Foi o primeiro a chamar os demais para dar uma resposta aos que murmuravam. Ou seja, lá no Pentecoste, quando houve a murmuração, o primeiro que se levanta para dar uma resposta aos que murmuravam. Através de uma explanação do evangelho, ante o acontecimento, 3.000 almas aceitam a nova fé. Então, observa que a pregação foi tão fervorosa. É importante lembrar que quando eles falavam os idiomas, a Bíblia diz que eles já falavam da grandeza de Deus. Então, Pedro só trouxe um fechamento daquela mensagem que estava sendo levada em línguas estranhas para quem falava, mas não para quem ouvia. Então, ele corroborou com o fechamento da mensagem da cruz. E as pessoas aceitaram, quase 3.000 almas agregaram à igreja. Pedro cura um coxo. Nós temos outro episódio. Além desse, a lição fala de outros mais, né? Sobre a cura de Enéas, sobre o ministério de Pedro curando enfermos, até a sombra de Pedro, aquele homem que outrora tinha medo de tudo, era um homem muito pouco, né? Aparecia pouco porque ele se escondia muitas vezes. Agora um homem público, incomodando e fazendo grandes coisas, grandes sinais.
Pedro e a cura do coxo. Estava indo à oração quando se depara com um paralítico sentado à porta formosa do templo. Ao ser abordado junto com João para que lhe desse esmola, ele cura o paralítico, que de tanta alegria sai saltando à vista de todos. E isso despertou uma certa perseguição por parte dos principais, dos anciões, escribas e sacerdotes. Então nós temos aqui uma outra situação. Agora já no capítulo 3, né, ele faz essa cura, e no capítulo 4 ele é julgado. Aí eu tenho um outro comentário aqui que nós estaremos trazendo, né, tudo que eu falei, tudo é uma questão de visão teológica, né, nós temos todo o direito de concordar e discordar, né, mas são coisas que levam o professor, né, a gente a pensar e a pesquisar um pouco mais, para não ficar só no raso ali, aprofundar um pouco mais na teologia, né? Então, a Bíblia tem muita coisa que a gente, quando está lendo ela, a gente passa por cima, né? Fica ali no raso, né? Então, é mais importante a gente aprofundar, igual o Felipe perguntou para o eunuco, né? Entendes tu o que lê? Ou seja, naquela escritura, ele aprofundou, o rapaz entendia, sabia que estava falando estava lendo uma passagem da Bíblia, mas ele não sabia de quem era que o profeta falava. Então, o Felipe chegou e falou: entendes tu que lês? Ou seja, para mostrar para ele mais a fundo a mensagem. Então, às vezes, a gente trabalha muito isso. Um outro problema, não é totalmente um problema, mas é um estudo, né? Nós estamos fazendo um estudo, né? Pedro é avisado em outras ocasiões. Avivado em outras ocasiões. No segundo sermão de Pedro, o povo foi elevado para quase 5.000 homens. Por que eu coloquei isso aqui? Porque na nossa lição, né, o comentarista falou que foi 5.000 almas que se converteram. E às vezes, né, a gente até fala isso mesmo. Segundo sermão de Pedro, foi 5.000 almas, né? Mas a gente tem que observar alguns pontos que é necessário observar antes de afirmarmos. Mais uma vez eu volto a dizer, isso não fere o texto, mas é importante nós estudarmos isso aí. Aqui temos a dificuldade sobre o número. Se é mais 5.000 ou subiu para 5.000 os conversos. Por quê? Porque nós vemos aqui, algumas bíblias, já fala direto que 5.000 almas se converteram. Mas as bíblias mais antigas, você vai encontrar lá, e subiu para 5.000 o número de conversos. Então, subiu como? Está contabilizando a partir dali ou a partir do Pentecoste, onde 3.000 almas se converteram. Então, é isso que a gente vai analisar aqui. Os judeus não contavam, na maioria, mulheres e crianças. E a palavra usada aqui é a palavra hebraica ner, que no texto aparece traduzido para o grego, andro, que significa a palavra homem, andro, no sentido masculino, né? Porque a palavra homem, no sentido geral, generalizado, homem e mulher, ser humano, é a palavra antropos. Então, nós temos aqui a palavra andro, que aparece lá, que é uma tradução da palavra ner, que no hebraico significa esposo, marido, homem da casa. Então, se eu estou me referindo a 3.000, a quase 5.000 conversos, se eu for considerar mulheres e crianças que estavam por ali nas redondezas, eu teria ali no mínimo entre 15 a 20.000 pessoas que se converteu. Porque ele fala quase 5.000 homens. A palavra que aparece lá, homens, eles não estão contando mulher. A palavra que aparece lá é andro. Se ele usasse a palavra antropos, aí poderia estar incluindo mulheres e crianças, mas a palavra que aparece não é. Mas tudo bem, até aí tudo bem. Vamos supor que seja só 5.000. Que seja realmente 5.000 homens, a palavra andro está lá, mas está generalizando. Vamos supor que seja isso, porque nas mediações do tempo, mulheres também não entravam. Só que quando você vai para o texto, a Bíblia não diz que eles se converteram no exato momento em que Pedro pregou. A Bíblia diz que que o coxo foi curado, ele pregando, e aí eles foram presos no dia seguinte de manhã, e através da pregação subiu para quase 5.000 o número de conversos. Dá a entender que não foi no exato momento em que ele pregou, mas que foi, talvez até na sequência daquele período até o outro dia seguinte. Eu lendo o texto dá para entender um pouco isso. Não quer dizer que eles estavam todos ali, até porque nós temos um outro problema, que é o local onde eles estavam, né? Outro ponto importante a ser observado é que eles estavam no pórtico de Salomão, e nesse lugar não caberia essa multidão. O mais provável é que temos aqui um sumário do sucesso do ministério do evangelho até aquela data. Então essa é uma ideia, né? Se não cabia 5.000 pessoas,
se eu estivesse contando mulheres e crianças, porque tinham parte das mulheres que poderiam estar por ali também, vamos supor que seja 5 mil, lá não caberia. Nem os 3 mil lá do Pentecoste caberia neste lugar. Então, já entendo que ali não tinha condição de ter 5 mil pessoas. Pode ser que estavam do lado de fora. Mas qual sentido teria eles estar do lado de fora se Pedro não foi para lá curar ninguém? Pedro foi só para orar. Porque Jesus era comum, Jesus, aonde ele ia, a multidão ia atrás, mas não é o caso dos apóstolos. Né? Então, seria estranho eu falar assim, não, mas esses 5 mil estavam acompanhando Pedro até a oração. Até porque a Bíblia diz que eles se converteram, então eles eram judeus, não teria sentido algum acompanhar os apóstolos. Né? Os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, via Jesus como Messias. Então observe, a comunidade começou com 120, passou para 3 mil e depois subiu para 5 mil. Possa ser que seja um resumo até o momento do crescimento da igreja. Por quê? Porque começou com 120, passou para 3 mil e agora sobe para 5 mil. Seria essa uma interpretação mais exata, estudando todos os pontos que nós mostramos aqui. Aí você fala assim, Marcelo, mas eu creio que é 5 mil, eu creio que é 2 mil, que é 3 mil. O número não importa, só que estamos trabalhando com as hipóteses mais lógicas, né? Que seria essa questão aí. Temos o relato do crescimento em Atos 5,14, que lá já fala tanto homens quanto mulheres. Depois nós temos o relato em Atos 6, versículo 1 a 7, onde fala crescendo o número, né, dos apóstolos, cresceu o número, né? E Atos 9,31. Então a gente observa que a contabilização aqui começa com 120, passa para 3 mil, depois vai para 5 mil, e depois o escritor Lucas, ele já não consegue mais contabilizar. Então ele passa só de falar assim agora. E cresceu o número. Por quê? Se era importante eu falar que tinha 5 mil, por que eu não continuaria fazendo essa contagem? Olha, agora no segundo ali, ó, aqui em Atos 5,14, já não é mais 5 mil, já é 8 mil. Já foi para 10 mil. Por que ele parou a contagem? Porque provavelmente até aqui ele conseguiu trazer uma contagem próxima dos números de converso. Até porque Lucas não estava presente, então ele ouviu, né? A gente sabe que ele fala no livro que ele estava pesquisando, né? E fez um tratado, então alguém pode ter falado com ele, ó, naquele dia a igreja quando Pedro cura o coxo, já tinha 5 mil almas na igreja. Então é uma hipótese, né? O ministério de Pedro foi marcado por grandes perseguições e prisões, mas isso não o impediu de continuar pregando o evangelho. Ele chegou a afirmar que a sua morte estava chegando. E em João 21, versículo 18 a 23, Jesus fala de sua morte, e ele também fala em sua carta. Está chegando o tempo de eu deixar esse tabernáculo. Então Jesus já tinha revelado para ele, com a morte com que ele havia de morrer, e depois ele mesmo fala na sua carta, que ele estava esperando, que já estava chegando a hora dele ser morto, né? E aí nós estudamos lições anteriores, né? Que provavelmente ele foi martirizado no reinado de Nero, lá pelo ano de 67, né, na perseguição de Nero. Ele foi crucificado, né, não só ele como os demais apóstolos, né, e então ele já tinha sido revelado isso, né, naquele período ele já tinha escrito a carta, né. Então, já sobre ele ser crucificado de cabeça para baixo, é um relato do livro Apócrifo, Atos de Pedro. Por quê? Outra coisa que é muito comum a gente ouvir nos púlpitos, né, ou nos ensina, as pessoas falam assim, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, tal. Aí você vai para o texto, onde está escrito isso? No texto não tem, na Bíblia não tem. Mas no livro apócrifo, conhecido como Atos dos Apóstolos, Atos de Pedro, lá ele fala esse relato, e ele fala que não é digno de morrer, como morreu o Senhor, e ele dá um grande relato para os seus algozes ali. Assim como André também ser crucificado numa cruz em forma de X também não está na Bíblia, está no Atos, né, nos livros apócrifos, né? Então, tanto esse aqui como o de André, ambos estão relacionados. Aí eu digo, possa ser que seja verdade, possa ser que não seja. Isso não altera o fato de ele ter sido realmente martirizado. Ele foi martirizado. Mas a hipótese, os pais da igreja, os primeiros, acreditavam nessa história, né? E então ele foi crucificado dessa maneira porque não se achava digno de morrer como morreu o Senhor, né? Então, vamos aqui mais um pouquinho. Então, gente, isso aí é só para a gente ter, né? Quando você está ouvindo pregações, né? A gente também ouve muito e às vezes quando a pessoa está pregando ou está lendo algum texto, fala, opa, eu quero olhar isso aqui, eu quero atentar para isso. Então é importante a gente ter essa mente aí. A igreja de hoje,
e o avivamento do Pentecoste. O avivamento hoje só é possível se deixarmos o Espírito Santo acender a chama em nós, através do derramamento e do retorno à palavra. Uma igreja avivada só consegue viver o avivamento se ela deixar a chama do Espírito acender dentro dela e ela está sempre retornando à palavra. Nós temos igrejas que têm nome de que está viva, mas está morta, como a igreja de Laodiceia, a ponto de Jesus estar do lado de fora, batendo na porta, porque ele fala, eis que estou à porta. Ele deveria estar lá dentro da igreja, mas ele não estava, porque a igreja era morna e tinha nome de que estava viva. Tem muitas igrejas que são mornas e tem nome de que está viva. No dia de Pentecostes, ao perceber o fenômeno, foi anunciado o arrependimento que é a primeira condição para receber a promessa. Nós estudamos sobre isso. São 3 coisas que é importante para receber o batismo com o Espírito Santo. Primeiro é ser salvo, né, arrepender, obedecer e se santificar. Esses 3 requisitos são importantes. Sem eles você não consegue receber a promessa do batismo com o Espírito Santo. Então tem que ter salvo, arrepender e obedecer, né, e santificar. E alguém diz assim, mas tem como uma pessoa aceitar Jesus e ele receber? Sim, Cornélio aconteceu na casa dele. Ele era só um prosélito do judaísmo, ele aceita Jesus, com certeza estava disposto a obedecer a palavra e naquele momento ele recebeu a santificação que nós estudamos, chamada posicional. Ficou na posição de santo e Deus batizou ele com o Espírito Santo. Jesus batizou ele. Então existe a possibilidade, sim, não só ele, como os que estavam na casa dele. Tempo de multiplicação da iniquidade. Jesus alertou aos seus discípulos sobre tempos trabalhosos que viriam, o esfriamento da igreja, como vemos em Laodiceia, nos mostrando sobre a necessidade de termos a chama do Espírito ardendo em nós para pregar o Evangelho com poder. Então, o esfriamento ele vem tanto no pessoal, né, no individual, muitas pessoas dentro da igreja estão frias, estão como a dracma perdida dentro de casa, e no geral, como igreja, existem muitas igrejas. Quando eu falo igreja, eu posso estar me referindo a uma denominação em particular ou numa boa parte da igreja que realmente está perdendo essa chama do Espírito, né, que hoje nós precisamos cada dia mais buscá-la, buscar o batismo do Espírito Santo, buscar os dons espirituais, precisamos estar avivados, né? E quando alguém perguntar sobre a razão da nossa fé, nós falarmos como o apóstolo Paulo, a minha pregação entre vós não foi somente em palavras persuasivas de vã filosofia, mas foi em demonstração de poder. E essa demonstração só posso fazê-la a partir de um coração avivado, a partir dos dons espirituais é que eu posso demonstrar essa mensagem. A igreja será arrebatada. Outro caso que eu vou falar aqui, mas que é só para efeito de estudos, que não altera muito a questão, a parábola das 10 virgens nos mostra a necessidade de estarmos atentos com as lamparinas acesas em vigilância. Outra coisa, só para efeito de conhecimento, a gente usa muito essa parábola e compara as 10 virgens à igreja. 50% vai subir, 50% vai ficar, 50% da igreja. Eu posso fazer essa comparação? Em tese posso, porque é uma parábola, eu posso usar ela para várias aplicações. Porém, no contexto, as 10 virgens não se compara à igreja, no contexto. Porque lá, o contexto que Jesus estava falando, ele estava falando no contexto judaico. Apesar de falar da vigilância, essa parábola tem propósito também em Israel. Haja vista que nessa parábola as 10 virgens é amiga da noiva, e não a noiva propriamente dita. Então, quando elas estão esperando o noivo, elas estão esperando para entrar nas bodas, como virgens. O noivo não tem 5 mulheres, ele tem a noiva. Então a noiva estava lá, elas acompanhariam o cortejo para receber o esposo. Era um costume da cultura hebraica, né? O cortejo nupcial. E então normalmente era 10 moças escolhidas para fazer aquele cortejo. Então, aquelas 5 que tinham lamparina acesa, todas tinham, mas 5 delas não tinham reserva, elas comparam aqueles que estavam sem vigilância, aí nós trazendo a comparação para a igreja, e aquelas que estavam vigilantes, aquelas que tinham reserva. Não posso dar para vocês porque vai faltar para nós também. Então, isso fala de vigilância, sim, mas o contexto em geral, a parábola está relacionada a amigas da noiva, que no caso seria Israel, amiga da igreja. Mas isso é só para efeito de estudo mesmo, né? Nossa conclusão: aprendemos nesta lição sobre como a vida de Pedro foi transformada a partir do recebimento do batismo com o Espírito Santo, sendo transformado de um homem sem fé e medroso em um grande apóstolo do Senhor, ao ponto de grandes milagres ser realizados em suas pregações e impactado os seus contemporâneos. Então nós vemos aqui como que Deus usou o apóstolo Pedro
a partir do dom espiritual. Antes do dom espiritual na vida de Pedro, ele cometeu muitos vacilos, né? Nós lemos aqui que ele negou Jesus, ele quis mandar Jesus esconder, né? Mas após o batismo, Pedro se mostra totalmente diferente, totalmente oposto do que ele era antes. Então isso prova a necessidade de nós buscarmos o batismo com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo vai nos dar poder, vai nos dar coragem, né? Mas para recebê-lo é importante que temos que ser santos, porque o batismo com o Espírito Santo não nos dá santificação. Ele é para pessoas que já são santas. Nós precisamos separar isso. A santificação é para morar no céu. O batismo com o Espírito Santo é para ser usado aqui na obra de Deus. Então, são coisas que é necessário, ambos são necessários, mas cada qual tem o seu contexto de atuação. Então, o fruto do Espírito, que é o meu caráter, que está lá em Gálatas, capítulo 5, 22, ali é o que eu preciso ser para entrar no céu. Os dons espirituais é o que eu preciso ter para fazer a obra de Deus. Então são diferentes, mas são necessários. Se eu quero viver uma vida avivada, eu preciso dos dons espirituais, eu preciso buscar o batismo com o Espírito Santo. Isso era tão comum na igreja primitiva, que a maioria das pessoas que aceitavam a Cristo, imediatamente já recebia o batismo com o Espírito Santo. E isso era tão importante que o apóstolo Paulo fazia questão de perguntar para as pessoas: vocês foram batizados? Eles nem sabemos, né? Nós temos lá em capítulo 19 de Atos, a preocupação dele, né? E Pedro fala, essa é a promessa que diz a respeito a vós, vossos filhos, tantos quanto o Senhor chamar. Então o batismo com o Espírito Santo é uma grande necessidade para a igreja da atualidade, para que possamos pregar o evangelho com poder, para que possamos viver uma vida de coragem. Ele nos dá força, ele é a nossa força motriz para levar o evangelho de Jesus Cristo. E o próprio Jesus falou isso, né? Que os sinais seguiriam aos que crerem. Em meu nome expulsaria demônio, falarão novas línguas, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará danos algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E esses sinais seguirão, não é nós que seguimos o sinal, ele faz parte da pregação do evangelho. Foi isso que fez com que a igreja crescesse, é a demonstração de poder. As pessoas ficavam atônitas em ver tanta coisa acontecer com homens simples, homens que não tinham cultura, que não tinham nenhuma formação acadêmica, mas quando abria a boca, soltava brasas vivas do altar de Deus e abrasava o coração das pessoas, e essas pessoas se convertiam por causa disso. Então pense nisso, você que não é batizado com o Espírito Santo, peça a Deus essa bênção, peça a Deus para te usar nos dons espirituais, para que você se torne uma potência na mão de Deus. Porque a Bíblia fala que nós somos chamados para ser potência, dúnamos, povo que adquiriu poder para anunciar a virtude, o poder daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então busque o batismo, não deixe essa chama apagar, né? Não deixe a chama do Espírito apagar na sua vida. Busque essa bênção de Deus. E depois você vai estar testemunhando quão diferente será a sua vida a partir do batismo. Antes do batismo, eu sou um covarde. Antes do batismo, eu nego a Cristo. Antes do batismo, eu tinha medo, né? Depois do batismo, eu virei uma pessoa que tem coragem de confessar Jesus até diante dos meus algozes, porque Ele nos dá força para vencer. No mais, quero agradecer a todos vocês. Está aqui mais uma lição, né? Que tivemos o privilégio de poder estar compartilhando. Os conhecimentos que nós trouxemos aqui são paralelos, né? Você não precisa aplicar todos, né? Só para efeito de conhecimento, mas pesquise, né? Pesquise mais, comente também, né? Faça aqui os comentários, né? Quem sabe você discorda, não tem problema, nós somos muito tranquilos nisso aí, sabemos que são só comentários teológicos, né? Mas, no mais, eu quero pedir a você também que, ao visualizar o vídeo, se inscreva no canal, né? E dê o seu like. Ative o sininho, porque você acionando o sininho ali, toda a lição que eu lançar, você será notificado e vai estar nos ajudando na divulgação deste trabalho. Nosso projeto, nosso propósito é abençoar, né? E quando abençoamos, também somos abençoados por Deus, porque é uma honra poder estar contribuindo no reino de Deus através também da mídia. No mais, eu quero agradecer a todos vocês, agradecer as pessoas, né? Os últimos inscritos, tivemos algumas pessoas que se inscreveram no canal. Seja muito bem-vindo ao canal, continue conosco, sempre compartilhando também os vídeos. E no mais, fiquem todos com Deus e até a próxima, querendo Deus.